Fala, bicho, beleza? Mas a ideia hoje é falar sobre Zé de Alencar, tá? Ó, eu cacei que não encontrei a edição que eu tenho do Guarani, só achei essa edição que eu já mostrei aqui, que tem Iracema e o Birajara, tá? E essa edição aqui do Senhora. Os dois, assim, eu tinha lido uma versão infantil, juvenil, sei lá, do Iracema e do Birajara, junto também, que nem esse aqui, só que mais adaptado. Linguagem mais fácil, né? O pessoal fala muito que a linguagem é complicada do Alencar e, de fato, é desafiador ler o Alencar, mas é recompensador também. Mas assim, ler completo mesmo, ler o livro no original, os dois primeiros livros que eu li foram o Guarani e o Senhora, né? Não são os meus preferidos, mas são muito bons. São dois dos meus livros preferidos. Mas o meu livro preferido do Alencar, e talvez de todos os tempos, de todos os romances que eu já li até hoje, é o Lucila. Eu não tenho ele. E eu cacei aqui o Guarani e não encontrei. Não sei onde é que eu enfiei esse livro. Sem piadas, tá? Mas o que eu quero falar? Quero falar rapidinho aqui, sem me aprofundar muito. Talvez depois eu fale mais, né? Enfim. Basicamente é o seguinte: primeiro de tudo, quem é José de Alencar no Jogo do Bicho? Né? Pensando só em termos de literatura, o José de Alencar ele é o fundador da nossa literatura. Fundador por quê? Porque ele foi o primeiro? Não. Porque ele foi o melhor? Eu sou suspeito para falar. Ele é meu preferido. Mas não é isso. Ele é o fundador da nossa literatura porque a literatura brasileira ela ganha uma envergadura e um sentido de existência com Alencar, que está até hoje aí. Eu diria até que o Alencar ele não é simplesmente um marco fundador, ele não é simplesmente um marco fundador da literatura nacional, literatura em sentido restrito, né, em sentido estrito, sentido de uma arte literária e tal, romance, coisa e tal. Não. Eu diria que ele é o marco fundador ou o fundador das letras nacionais, porque eu vejo um reflexo da influência do Alencar, da ação do Alencar, em outros campos um pouco menos estritos, né? Entendendo literatura ou letras no sentido mais amplo, né? Numa literatura, por exemplo, filosófica, antropológica, sociológica, eu vejo uma reverberação da influência, da presença do Alencar, tá? Até porque o Alencar ele era uma figura muito ampla, ele tinha uma envergadura humana, intelectual muito grande, né? O cara ele era político, ele era jornalista, né? Ele fazia crônicas, ele era um dramaturgo, era um romancista, né? Ele tem um texto que é Como e Por que Sou Romancista. Não é por acaso que ele escreveu isso, né? Por que ele escreve Como e Por que Sou Romancista? Né? Se o cara diz isso, né? Se o cara coloca essa pergunta, significa que ele poderia ser outra coisa, né? E de fato ele era outras coisas, ele era várias outras coisas, né? Mas por que ele coloca isso, né? Como e por que sou romancista? É para dizer por que a centralidade da pessoa dele era ser romancista, né? Essa era a forma como ele se via, se definia, se apresentava, em primeiro lugar, primordialmente. Mas ele era muito mais do que isso, né? Enfim, o que eu quero falar rapidamente aqui? Sobre dois aspectos da literatura do Alencar. Apesar de que eu queria, talvez, eu estique e toque em outros pontos, mas dois aspectos essenciais. Tem uma literatura do Alencar que ela é chamada de indianista e tem uma literatura do Alencar que é chamada de romance urbano. E nesse romance urbano tem três livros que são vistos como uma espécie de trilogia do retrato de mulheres, né? Em que ele apresenta a caracterização de personagens femininas que seriam quase como que arquétipos da mulher, né? Três arquétipos diferentes.
Então, essa literatura indianista ela também é uma trilogia, né? Que é o Guarani, o Iracema e o Ubirajara. E a trilogia urbana, feminina, seria o... colocar na ordem aqui, né? O Lucila, o Diva e o Senhora, certo? E o que eu quero falar a respeito disso? Esses, esses dois conjuntos, essas duas trincas, elas oferecem para a nossa literatura uma dupla dimensão que eu considero assim chave. Tá? Por isso que eu gosto muito de pensar o Alencar como esse elemento chave da nossa intelectualidade. Porque, não se esgota aí, tá, galera? Eu não vou entrar, por exemplo, aqui na questão do Alencar regionalista, talvez no final do vídeo eu fale alguma coisa, mas eu quero focar nesses dois aí. Só para vocês terem uma noção, tá? O romance indianista, né, você já deve ter ouvido falar alguma coisa, o Brasil ele inicia com uma poesia indianista, né? Antes da independência do Brasil, a gente tem dois exemplos de poesia indianista muito forte, que são o Uruguai, do Basílio da Gama, que é muito bom. Eu tenho minhas ressalvas, principalmente com relação às denúncias aparentemente muito injustas que o Basílio da Gama faz aos jesuítas naquele livro, meio que arrastando a brasa para a sardinha do Marquês de Pombal e do irmão dele, meio que um negócio meio de, sei lá, politicagem, não sei, enfim. Né? Também não vou ser eu aqui a fazer denúncias injustas, né? Não conheço, nunca conversei com o Basílio da Gama, então não vou aqui entrar nesse mérito, mas isso me incomodou um pouco na leitura do livro, mas o livro é genial. O Uruguai, ou o Uruguai, eu já vi chamar dos dois jeitos, é muito bom, é muito bem escrito. O cara tinha um dom, um talento poético muito grande. E a parte dramática desse épico, né, o Uruguai, ele é uma parte forte também. Tá? Além do aspecto poético, o aspecto épico, dramático, é muito bom. Daí tem o Caramuru, do Frei de Santa Rita Durão, que infelizmente eu ainda não consegui ele impresso, e eu tenho um problema para ler literatura em PDF, então eu não li ainda. Sou doido para ler esse livro. Eu conheço um pouco a história do Caramuru, mas o livro eu ainda não li por isso, né? Porque eu não encontrei ele impresso. E aí depois, né, depois que o Brasil já estava independente, começa a poesia indianista com o Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Aí o Alencar vai lá e escreve, o Gonçalves de Magalhães escreve a Confederação dos Tamoios, e o Alencar vai lá e publica um monte de cartas metendo sarrafo no coitado do Gonçalves de Magalhães, na Confederação dos Tamoios. O Alencar é um cara atrevido, né? Ele tinha esse defeito, que às vezes era uma qualidade, mas, enfim. E aí fica aquela coisa, né? O Alencar mete o sarrafo no Gonçalves de Magalhães, só que o Alencar, diferente de um monte de gente aí, ele não é aquele cara que desce o pau e depois que destrói o inimigo, fica colhendo os louros da vitória sem colocar nada no lugar, né? Porque como destruir um país, né? Destrua os representantes do país e não coloque nada no lugar, né? Não. O Alencar podia ter muitos defeitos, mas ele destrói a Confederação dos Tamoios, né? Ninguém consegue defender o Gonçalves de Magalhães contra os argumentos do Alencar, mas aí o Alencar vai lá e publica o Guarani, que não é um épico, não é mais poesia, é um romance e que é tratado assim como o primeiro grande romance brasileiro, né? O primeiro romance brasileiro, porque tem outros romances antes, mas sempre tem algum probleminha, né? Por exemplo, a Moreninha eu acho que eu até tenho ele aqui, não sei se está aqui nessa casa. A Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, ele ele é considerado não tão romance assim, porque a especialidade do Joaquim Manuel de Macedo era o teatro, e aí ele escreve romance como quem escreve teatro, né?
Daí, A Moreninha é considerado também o primeiro romance brasileiro, mas tem esse pequeno problema, né? É um romance meio puxando para o teatro, né? E tem outros romances aí que são considerados menores, né? Mas que vieram antes também. E aí vem o Guarani, que é o primeiro grande, um sucesso editorial, né? Sucesso entre aspas, né, galera? Não era assim, popular, né? A maioria da população não sabe nem ler. Mas entre as classes letradas brasileiras, foi um sucesso editorial o Guarani. E aí vai, né? Só que o Alencar também vai mexer com teatro depois, mas em outro momento eu falo sobre isso, tá? Acho que não dá para esticar para esse ponto. E aí o Alencar lança o Guarani e dá início à sua carreira literária, né? Aí ele publica alguns romances urbanos e tal, e começa os primeiros romances que a gente vai falar na outra parte, né? Lucíula, Diva. Aí ele lança o Iracema, que é uma obra muito mais ousada, só que depois disso ele meio que para de escrever por um tempo e vai ficar escrever literatura, né? Vai ficar escrevendo cartas polêmicas aí, inclusive falando de escravidão, opiniões muito polêmicas, né? Que até hoje mancham a imagem do Alencar, mas que tem um pouco também de má vontade para com ele, né? Quando se fala sobre isso, que a coisa não é bem como se pinta. E aí depois ele volta a escrever, aí ele lá perto já do final da vida ele lança o Senhora e o Ubirajara, né? Para fechar as duas trincas, né? Isso depois de já ter iniciado aí romances regionalistas e coisa e tal. Pessoal, o que eu quero falar sobre essas duas trincas? Eu encaro, e aqui eu peço uma compreensão do que eu vou dizer, tá? Ó, eu encaro essas duas trincas como representando dois estilos de literatura, pensando literatura em termos alencarinos, alencarianos, tá? Porque o Alencar, ele deixou dois documentos que eu não sei nem como é que a gente pode descrever, se é como autobiografia, teoria literária, estética, filosofia da arte. Eu não sei como é que se cataloga esses dois escritos deles, que é a Bênção Paterna, que é tipo uma introdução ao livro Sonhos Douro, e o Como e Por que Sou Romancista. São livros autobiográficos, mas eles são livros não, né? Pequenos textos autobiográficos ou de algum modo em que ele faz uma referência à própria atividade literária, que dão uma dica de como é que o Alencar compreende o papel do escritor. E aí você nota que para o Alencar, o intelectual, o escritor, ele tem uma tarefa diante da sociedade na qual ele vive, né? E aqui a gente pode fazer uma referência, pelo menos, a dois autores que pensaram sobre essa questão, né? Um deles é bem moderno, muito moderno, quase pós-moderno, que é o Walter Benjamin. E aqui eu estou pensando por conta das minhas próprias referências, né? Walter Benjamin escreve um livro chamado O Autor como Produtor, em que ele vai refletir, mas não só, né? Quando ele fala também sobre o teatro épico do Brecht, quando ele fala do Eduardo Fuchs, sobre a melancolia de esquerda, em vários textos o Benjamin pensa qual é o papel do intelectual diante da sua sociedade, né? E outro que eu acho que reflete de forma interessante sobre isso é bem antigo, né? Quase ancestral, que é o Platão, né? Platão, ele pensa, não só Platão, o Aristóteles também, né? O próprio Sócrates, eles não pensam o intelectual, no caso o filósofo ou o sábio, sei lá, eles não pensam esse cara como um cara apartado da sociedade ou
que exerce uma função abstrata, que vive dentro de uma biblioteca ou de auditórios, só divulgando suas ideias. Não é bem assim, né? Eles enxergam o, a atividade intelectual como algo que faz parte da existência humana na Terra e da existência humana dentro de uma nação, de um estado, de uma cidade-estado, de uma coisa assim, de uma polis, enfim. E o Alencar faz isso nesses textos, né? Ele faz essa reflexão. No caso do Alencar, ele entende que, principalmente lá na época dele, que o Brasil está ainda estabelecendo os alicerces da sua própria nacionalidade, né? É uma nação jovem, é independente há pouco tempo, está diante de um quadro internacional em que a sua unidade e a sua sobrevivência é ameaçada, né? De várias formas. Existe ainda uma tentativa de recolonização por parte de algumas figuras portuguesas. O Alencar denuncia, pelo menos, né, que tentam recolonizar o Brasil, já que não podem pelas armas, tentam recolonizar o Brasil pelas ideias, né, pelo pensamento. Existe uma influência muito forte francesa, começa a aparecer uma influência dos Estados Unidos, da Inglaterra, apesar de que o Alencar ele tinha uma relação aí familiar com esse lado aí, né? Então, assim, ele coloca o papel do escritor como sendo aquele cara que, diante dessa formação nacional, ele é o cara que vai pegar a herança dos povos mais antigos, vai pegar aquilo que vem de informação nova de fora, vai pegar aquilo que o povo brasileiro cria ou reproduz espontaneamente. O escritor vai pegar tudo isso, vai se alimentar de todas as fontes sem preconceito, mas ele vai filtrar. Ele vai separar o joio do trigo, o ouro do cascalho. O escritor é o cara que vai fazer a garimpagem, tá? E é isso que o Alencar tenta fazer. E acredito eu que ele faz muito bem. Tem erro, comete erros, né? Se não cometesse erro é porque não estava tentando nada, né? E eu acho que realmente essa é a missão do escritor. Do escritor não, do intelectual em geral. O intelectual é aquele cara que faz a purificação do espírito nacional. Né? Nacional que eu digo assim, de uma sociedade. Né? É isso. Todos nós temos uma função, a função do escritor é essa. Pegar aqueles elementos que estão circulando aí na vida espiritual, pegar o que tem de melhor e cristalizar, entregar para o público e o público ter aquela experiência, como aquela experiência que a gente tem assistindo o Alto da Compadecida, sabe? Tipo assim, cara, é isso aí que é isso aí. Então, é isso que o Alencar fazia, né? A gente pode questionar alguns resultados, mas ele, no geral, eu acredito que teve ótimos resultados e o fato é que a tentativa ele tentou muito, né? Assim, um cara com uma produção muito grande, né? Pela quantidade de tempo em que ele foi ativo, o que ele entregou foi muita coisa, e é muita coisa muito boa e riquíssima em vários sentidos. Mas eu estou enrolando, né? Eu vejo, pessoal, nessas duas trincas de obras, essa atividade do escritor atuando em duas frentes, tá? Em primeiro lugar, claro que você percebe, né? Claro que são duas frentes, né? Em uma ele está falando dos indígenas, em outra ele está falando da sociedade urbana. Também, mas não é só isso não. É muito mais do que isso. De fato, o Alencar, no Guarani, em Iracema e Ubirajara, ele está tratando da questão indígena, não é da questão indígena, da, da nossa matriz indígena. Né? Mas ele faz isso de uma forma que eu poderia dizer que faz jus a essa tarefa de escritor que ele coloca. Né? Primeiro, porque nisso que o Alencar faz, nesse indianismo que o Alencar realiza, ele está firmando a nacionalidade brasileira. Né?
é uma tendência do indianismo romântico, essa coisa de trazer a figura indígena, mais ou menos que nem esse pessoal que era que queria uma separação da coroa portuguesa, fazia ao colocar sobrenomes indígenas, né? Araripe, Cariri, lá no Ceará é bem comum isso, assim, a galera com esse sobrenome, né? A própria família do Alencar tinha os Araripe, lá tem o Rosenberg Cariri, tem uns sobrenomes, assim, que eles não são exatamente assim, porque o cara era de uma aldeia que vinha daquele povo, né? Claro que a gente sabe que a maioria do povo brasileiro, e isso é muito forte lá no Ceará também, no meu querido Ceará, a gente é descendente desses indígenas aldeados. Mas o sobrenome nem sempre tem relação com isso. O sobrenome, às vezes, é uma família que, para ela reforçar o pertencimento ao solo nativo, em oposição à metrópole portuguesa, o cara coloca um sobrenome indígena. Então, o indianismo brasileiro tem um pouco esse espírito, né? O cara coloca o indígena como a figura central da literatura para mostrar assim, ó, essa literatura não é portuguesa, ela é brasileira. Então, não vou falar de um herói português, eu vou falar de um herói brasileiro, ou seja, de um herói indígena, né? Tem esse sentido. Isso em praticamente toda a literatura indianista do romantismo. No caso do Alencar, ele, ele dá alguns passos mais além disso, tá? Primeiro, o Alencar coloca realmente o indígena não só como representando a natureza brasileira, representando o solo brasileiro. Não, ele coloca o indígena como representando, de certo modo, o povo brasileiro, né? Você pega, por exemplo, no caso do Guarani, você vai ter o Peri e a Ceci. A Ceci ela é filha de portugueses, mas, se eu não me engano, ela nasce no Brasil, tá? E o modo como ela vive, que aí é onde entra o lado descritivo do Alencar, que muita gente não compreende. Eu acho que é um pouco de viralatismo, inclusive, essa incompreensão que existe com o aspecto descritivo do Alencar. As pessoas criticam o Alencar por ele ser muito descritivo, né? Ah, esse cara passa meia hora descrevendo as coisas e tal. Cara, sinceramente, assim, eu sei que fazer suposições é sempre perigoso, mas cara, se o Alencar fosse francês, ou russo, ou inglês, ou norte-americano, ou holandês, sei lá o quê, as pessoas iriam dizer a mesma coisa, só que em tom positivo. Ah, esse autor, ele prima pelo descricionismo, ele faz descrições belíssimas e coisa e tal. O fato do cara descrever durante muito tempo, descrever profundamente as coisas, não é um defeito. Se é um defeito ou se é uma qualidade, qual o critério que você usa para dizer que o cara descrever demais é um defeito? Pensa, por exemplo, no Dostoiévski. Né? Dostoiévski tem uma profundidade psicológica muito grande nos romances de Dostoiévski. Se o Dostoiévski fosse brasileiro, eu imagino que esses vira-lata iam chegar e dizer: esse cara fica viajando na maionese dos personagens, fica mostrando as viagens loucas dos personagens, tá? E perde mau tempo nisso. Mas o bom tá nisso, né? O bom tá no aprofundamento psicológico. E da mesma forma, no Alencar, o bom tá na descrição. Né? Descrição que o Alencar faz das personagens, dos cenários, das cenas, é essencial para os romances dele. Às vezes você sabe, por exemplo, se o personagem está feliz, está triste, pela descrição da roupa do personagem. Às vezes você sabe se um personagem é vilão ou é herói, se ele está com intenções claras ou se ele está escondendo segundas intenções, pela descrição que o Alencar faz da roupa, do cenário, a mão que o personagem... É riquíssimo. É riquíssimo e, assim, você tem que ler com muita atenção para você perceber isso. O Alencar era um maestro, né, nisso, né? Para não dizer mestre, era um maestro. Né? O modo como ele descreve as coisas é lindo e é muito rico nesse sentido, né? No sentido de apresentar, é uma coisa cinematográfica, cara. É uma coisa cinematográfica, o Alencar. Né? Só que no papel. E o fato de isso ser muito difícil de perceber, aliado ao fato de que a linguagem
é muito antiga, do século XIX, né, torna o Alencar um autor difícil de ler hoje. Né? Então ele não agrada tanto quanto Machado de Assis. É muito mais fácil você ler Machado de Assis, porque o Machado de Assis, além dele não ter essa característica, que é difícil, né, ele também usa uma linguagem mais simples. O português do Machado de Assis é mais parecido com o português que a gente fala hoje, porque o Machado de Assis ele tinha muita influência de literatura de língua inglesa. Então ele era mais objetivo, vamos dizer assim. E como a influência, né, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos só cresceu com o tempo, né? Hoje em dia tem brasileiro que fala mais inglês do que português, então acaba que o Machado de Assis é mais palatável, é mais acessível hoje do que o Zé de Alencar. Mas para mim isso não é demérito do Zé de Alencar. E eu tenho um problema com esses autores assim muito modernistas, muito paga-pau de modernismo e tal, mas tem um cara que se chama Antônio Cândido, né, conhecidíssimo e tal, pelo menos no âmbito da esquerda ele é conhecido, que ele escreve sobre o Alencar, né, no livro dele sobre literatura brasileira, e ele é justo com o Alencar, cara. Ele fala, né, que a linguagem do Alencar impede ele de ser um autor de cabeceira dos dias de hoje, assim, mas não é demérito dele, não é demérito do Alencar, porque quando você consegue dominar essa, consegue ultrapassar essa barreira, que é uma barreira quase arbitrária, assim, por acaso, né? Quando você consegue entrar na obra do Alencar, de fato, você se sente, eu acredito, mais recompensado do que quando você entra na do Machado de Assis. Eu prefiro Zé de Alencar do que Machado de Assis. Me desculpem, aí talvez seja polêmico, mas enfim. Então, assim, o Alencar lança essas obras indianistas, né, em que ele coloca o indígena, retomando aqui, tá, galera? O indígena como um elemento do povo brasileiro, e eu estava dando um exemplo no caso do Guarani, do Peri com a Ceci, né? E a Ceci, o Alencar, por meio dessas descrições que ele faz, ele mostra como o Peri é um indígena nativo, original, né? Intocado pela civilização, não gosto de usar esse termo. Talvez eu faça um vídeo depois falando sobre isso. Enquanto que a Cecília, Ceci é uma palavra tupi, tá? Que significa dor, por conta da dor que ela provoca no peri. A Ceci, ela é brasileira, ela é filha de portugueses, ela não é mestiça, mas a casa dela é mestiça. Então, assim, o Alencar faz a descrição da casa dela, dos hábitos dela, e mostra que ela não é tão portuguesa assim. Pelo fato dela ter nascido no Brasil, eu não tenho certeza se ela nasceu no Brasil, não, eu tenho quase certeza. Mas mesmo que ela não tenha nascido, ela cresceu no Brasil. Então, assim, os hábitos dela, a casa onde ela mora, tem coisas assim que são tipicamente brasileiras, né? Que é um aproveitamento do que os indígenas tinham a oferecer. Então, a união desses dois representa a formação do povo brasileiro, né? No Iracema, já seria a Iracema com o Coatiabo, né? O Martim Soares Moreno, que daria origem ao Moacir, filho da dor, que seria o povo brasileiro também, né? E aí no Birajara já seria, não tem o elemento português, né? É uma história, é uma pré-história, antes da chegada das letras português, do europeu no país. E aí realmente você vê assim o povo brasileiro visto a partir de um elemento indígena puro até, né? Então, assim, é quase um aprofundamento do Alencar nessa ligação com o elemento indígena. Uma aproximação, às vezes, até meio perigosa. Porque eu vejo que, de certo modo, antecipa alguma coisa do Oswald de Andrade no Birajara, tá? Que eu já fiz um vídeo aqui em que eu solto um pouco da minha opinião sobre Oswald de Andrade, né? Mas, enfim, existe um mito, né, que coloca
né? Porque as pessoas elas gostam de denegrir, né? De detonar o que é nacional, né? O Alencar, ele antes de publicar o Guarani, ele fez o Confederação dos Tamoios, mas ele não detonou o Gonçalves de Magalhães e ficou por isso, né? Ele detonou, mas depois ele lançou o Guarani, né? Mas tem gente que gosta de só detonar, não bota nada no lugar e fica por isso mesmo. Então, assim, detonam muito o Zé de Alencar, né? Então, assim, você vê as pessoas falando do Iracema como sendo uma poética do genocídio, né? Ah, Iracema ela é o elemento passivo, né? O indígena como elemento passivo que é seduzido pelo colonizador europeu e daí nasce o brasileiro e aí o elemento nativo morre, que a Iracema morre, coisa e tal. Tá, beleza. Boa interpretação a sua, mas antes de lançar o Iracema, o Alencar lançou o Guarani, em que o indígena é o homem, né? Nesses termos seria o elemento ativo, que não morre, e dei spoiler, foi mal. Mas enfim, e que e o elemento passivo seria o português. E depois do Iracema, o Alencar vai lançar o Birajara, em que nem tem português, né? Tanto o homem quanto a mulher são indígenas. Então, assim, eu acho que é uma forçação de barra que as pessoas fazem certas coisas, né? E tem, pode rolar um certo preconceito também no Guarani, né, com relação a essa coisa de o indígena super apaixonado pela europeia, branquinha e coisa e tal, mas pelo amor de Deus, né, gente? Onde tem mestiçagem tem um homem se apaixonando por uma mulher e de um povo se apaixonando por uma mulher de outro povo e tal, né? E a mulher do outro povo se apaixonando pelo homem de um povo e é isso, cara, né? Não dá para ficar muito chororô nesse sentido aí, não. No caso do Ubirajara é que não tem essa questão da mestiçagem, né? É só o indígena mesmo, mas são indígenas de povos diferentes, de qualquer forma. Enfim, no caso dos romances urbanos, pessoal, por influência dos romances franceses, né, que faziam muito sucesso na época, né, o romantismo ele chega no Brasil principalmente por influência francesa, né? O Alencar entra, vamos dizer assim, tardiamente nessa onda francesa, assim, ele aprende francês por conta própria e começa a ler os romances com o dicionário do lado e coisa e tal. Ele conta isso, né, na autobiografia dele lá. E o fato é que ele começa a dominar a técnica, né? E aí ele começa a lançar esses romances em que ele pinta retratos de mulheres, né? Tem a Lucila, tem a Diva e a Senhora, né? São escritos em épocas diferentes, né? O Lucila e Diva um pouco próximo, mas o Iracema o Senhora bem depois, né? Mas, aparentemente, nesses três romances, o Alencar, pelo menos é o que ele diz, né? Eu já comentei isso aqui em outro vídeo. O Alencar ele dá a entender que ele não está criando aquelas personagens, aqueles enredos. Ele está simplesmente colocando no papel alguma coisa que ele viu na realidade. Ele pode estar, talvez, no máximo, enfeitando alguma coisa, talvez misturando histórias de pessoas diferentes em uma só, trocando os nomes, alguma coisa assim, né? Não sei se é isso mesmo, ou se ele está inventando isso, ou se isso é ficcional, né? Que na verdade ele realmente inventou aquilo do nada, mas eu acho difícil. Eu acho que pelo menos alguma correspondência com a realidade eu acho que tem, tá? E tem vários indícios disso, de que tem algo da realidade naquilo ali. Eu não sei se eu. Não vou procurar aqui agora, não. Talvez eu grave um outro vídeo falando mais sobre isso. Esses romances urbanos, pessoal, a gente não pode se iludir demais, não. O Alencar, quando ele está falando da sociedade urbana do Brasil da época, né, principalmente da corte do Rio de Janeiro, ele está apresentando uma visão que não se identifica com a visão urbana da época. Tá? O Alencar ele meio que se sentia num ambiente hostil quando ele estava na corte. Ele não se identificava com aquele espírito e os livros são uma espécie de crítica, tá? A gente vê essa crítica também muito forte no regionalismo dele, mas já nesses romances urbanos você encontra muito essa crítica e ela aparece muitas vezes num certo deslocamento espacial dos personagens que saem da corte e vão ou morar ou passear
em subúrbios, em locais mais afastados dos centros, né? Você percebe que tem uma atmosfera do que está acontecendo na corte e uma atmosfera do que está acontecendo no subúrbio ou em lugares mais afastados, nesses romances, né? Então são romances urbanos suburbanos. Por que que eu falo que existem dois estilos diferentes e que não se restringem ao tópico, né? Não se restringem ao tipo de personagem, o tipo de cenário que é apresentado nessas duas trincas, né? Que outra diferença é que existe entre o romance indianista e o romance urbano do Alencar? Olha só, no caso, e aí é uma coisa que demanda que a gente vá além do Alencar. A gente não pode ficar aquém do Alencar, mas a gente precisa ir além, tá? Então, assim, a gente tem que criticar o Alencar para ir além dele, não criticar ele para ficar aquém dele, tá? No romance indianista, o que eu percebo no Alencar é que existe uma certa tendência heróica, uma certa tendência masculina. E já no romance urbano do Alencar, eu noto que existe uma tendência iniciática, uma tendência feminina. Aqui eu estou utilizando, pessoal, e por isso que eu pedi cuidado lá atrás, né, e fiz uma grande preparação. Eu estou utilizando terminologia meio que junguiana, tá? Carl Jung. O Jung, no livro O Homem e Seus Símbolos, e em outros eu acredito também, mas esse é o livro que eu tenho mais proximidade do Jung, ele vai colocar a diferença entre os arquétipos heróicos e os arquétipos de iniciação, né? Os arquétipos heróicos, eles são mais afirmativos, eles têm a ver com a superação de desafios, né? A vitória do indivíduo sobre a adversidade, né? Aquela coisa do virtude versus fortuna, né? O herói que sobe a montanha, né? Supera as adversidades, apanha, 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 mas consegue superar e vencer, e no final tem o grande prêmio, a coroa, né? Esse é o arquétipo heróico. Já o arquétipo da iniciação é um arquétipo mais passivo, em que o indivíduo ele não tem tanta preponderância, ele não vai enfrentar desafios, ele vai receber, acolher desafios. Ele tem um papel passivo, então o arquétipo de iniciação é aquele em que você se deixa levar pelo fluxo das coisas e deixa que elas conduzam o que está acontecendo, né? Então não é aquela coisa de escalar a montanha, é muito mais aquela coisa de entrar no oceano e ficar ao sabor dos ventos, das ondas, do acaso, para onde deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então o Jung separa esses dois tipos de arquétipos, né? Heróicos e iniciáticos, arquétipos do herói, do heroísmo, e os arquétipos de iniciação. E eu noto que na literatura indianista do Alencar está muito forte esses arquétipos heróicos, né? A gente tem o Peri, a gente tem, no caso da Iracema é um caso específico, né? Porque a gente tem a Iracema, ela não é tão heróica, ela é passiva, né? Mas a gente tem o Martim, tem o Poti, tem o Jacaúna, tem outros também, outros indígenas lá. E no caso do Birajara tem lá, né? O Birajara que inclusive o Birajara é bem isso, assim, tem até as três fases, né? Jaguaré, Jurandi, depois o Birajara. Enquanto que nos romances urbanos, você tem mais, é muito forte a questão do arquétipo de iniciação, né? A Lúcia, personagem do Lucila, a Beatriz, personagem do Diva, e a Aurélia, personagem do Senhora. Não tanto elas passando por coisas, né? Porque esses romances, eles são retratos de mulheres, mas eles são retratos dos homens que estão com essas mulheres também, né? No caso da Lúcia, o Paulo, né? As vicissitudes pelas quais passa o Paulo e que ele não tem controle sobre elas, né? Ele vai passando por um processo de iniciação ali. Essa iniciação geralmente é o casamento, né, galera? O
No caso do Diva, eu esqueci o nome do rapaz agora, só lembro que o nome da moça é Beatriz. Esse Diva é um livro que eu li em PDF, eu não gosto de ler PDF. Tem muito livro que eu ainda não li porque eu não gosto de ler literatura em PDF. Assim, esse eu li em PDF, não foi uma experiência muito legal, eu gosto de ler livrinho impresso, livro físico. E no caso da Aurélia, eu esqueci agora o nome também. Seixas. É o Seixas, né? O personagem masculino é o Seixas, no caso do Senhora. Esses personagens, eles passam por um processo de iniciação que é o casamento, né? Quando você casa, não tem um grande heroísmo, né? O heroísmo é na hora da conquista, aí chega o noivado e coisa e tal, mas depois que casa, né? É um aspecto em que você tem mais que ceder do que conquistar, né? Então, o arquétipo de iniciação é bem mais forte do que o arquétipo heróico. A diferença aqui, né, é com relação ao Iracema. O Iracema, ele não é, ele tem um lado heróico, né, que ele fala muito sobre a colonização, principalmente do Ceará, aquela região ali do Nordeste, né, a região superior, a região nordestina do Nordeste, né, que é o leste do Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco ali, apesar de que acho que chega a ser mencionado o Maranhão, talvez até a Bahia, porque fala muito daquela disputa com os franceses, se eu não me engano, ou holandeses. Mas acho que os holandeses é depois. Mas o então assim, tem esse lado heróico, né? Tem esse lado da colonização, mas o essencial ali é o lado iniciático do Iracema, né? É uma tragédia. O Iracema é uma lenda trágica. Tem uma geografia lendária, como eu já falei, mas tem esse aspecto de tragédia, né? O Aristóteles, eu não estou aqui. Eu tenho aqui o livro, mas eu não estou com a página marcada, então não vou trazer. O Aristóteles define tragédia como sendo um indivíduo, aquela obra em que o indivíduo decai, né? Ele tem um certo estágio na sociedade, ele ocupa um determinado patamar e ele decai para um inferior, né? Essa é a definição de tragédia. E isso acontece com a Iracema, né? E acontece com o Martim, o Coatiabo. E é o que acontece com todo mundo que casa, né? Você ascende socialmente pelo casamento, mas também você decai em termos de afirmação de poder pessoal, né? Você não é mais aquele, você não leva mais vida de solteiro, né? Você não vai estar mais on, né? Você não vai estar mais assim podendo fazer tudo o que quer. Você entra em uma posição de fragilidade, em que você tem mais a aprender do que a ensinar, em que você tem mais que ceder do que conquistar, como eu já disse, né? Então, o Iracema mostra muito disso, só que de forma mais tensa e triste, melancólica, do que os romances urbanos, né? E aí é o tipo da coisa, o Iracema é a exceção que confirma a regra de que o romance indianista do Alencar ele é essencialmente heróico, porque quando aparece o aspecto iniciático no Iracema, ele aparece de forma praticamente destrutiva, né? Alguém vai morrer nessa história, e de fato, né? Apesar de que no Senhora, no Lucila e no Diva, o aspecto iniciático ele necessariamente é trágico, ele traz um desconforto, né? Que é aquela coisa de você ser passivo sem conseguir controlar forças que empurram você para frente, para trás, para um lado, para o outro, você fica perdido, você se sente fraco, se sente frágil, se sente inseguro. Isso faz parte do arquétipo de iniciação. No caso do Iracema, você realmente tem um clima ali de desesperança, né? O Iracema ele tem esse lado desesperançoso e é isso que eu falo, né? Talvez porque não foi possível colocar o arquétipo de iniciação dentro do romance indianista. Por que eu falo que a gente tem que ir além do Alencar? Porque eu acredito que o Brasil ele chegou num ponto em que ele precisa
não só manter esses dois tipos de romance e outros, né? Aqui só estou falando desses dois, porque já está dando bastante tempo para falar só desses dois. O Brasil não só precisa manter, né, um romance indianista, né? Claro que não pensando a coisa de forma estereotipada, né? Mas no sentido de pensar a formação do Brasil de forma nativa, de forma natural brasileira, e não uma realidade importada de fora, mas uma coisa que brota da própria terra, que se identifique com o povo brasileiro, com o espírito nacional, com as forças que nascem desse próprio solo, né? Que aqui, só fazendo um parêntese, o Alencar, quando vai fazer o romance regionalista, ele inclusive mostra que o brasileiro é descendente desse indígena do romance indianista, né? No sertanejo, ele vai mostrar que o Arnaldo, que é o vaqueiro, ele é descendente dos indígenas, né? Se eu não me engano, no gaúcho ele também mostra isso, que o gaúcho é descendente dos indígenas. Então, é isso, né? Esse espelhamento do povo brasileiro, do espírito nacional no romance, né? De um Brasil profundo. Eu acho que o Brasil precisa manter isso, mas tem que ser capaz de, nesse romance, acolher aquilo que o Alencar só conseguiu fazer de forma fechadinha, bonita, no romance urbano, que é o aspecto da iniciação, né? No Iracema, essa iniciação ela aparece como uma desesperança, um desânimo, uma coisa que é suicida, ela não sobrevive, né? E já no romance urbano, né? Não vou ficar dando spoiler aqui, né, galera? Pode ser que alguém morra num desses romances urbanos, mas até quando alguém morre no romance urbano, não fica o clima da desesperança, fica outro clima, fica um clima melancólico, mas de uma coisa que valeu a pena enquanto existiu e coisa e tal. No Iracema, o clima é outro, o clima é de depressão. Iracema é depressivo. Já os outros não, os outros são tristes, são pesados. Nosso Senhor é muito pesado. Todos são pesados, cara. Esses romances são muito pesados. Lucila é talvez o mais pesado, só que é muito lindo. Então, assim, enfim, o filme que fizeram do Lucila, pegaram aí uns atores italianos, é muito bom, muito bom. Tão bom quanto é possível. Muito bom. O filme Lucila, o Anjo Pecador. Eu achava que eu ia ver uma pornô chanchada besta, mas não, fizeram um filme muito bom. Então, eu acho necessário isso. Fazer um romance indianista no sentido de algo que capte o espírito nacional, mas que consiga trabalhar não só o arquétipo heróico, que é importante, né? Fortalecer o MOOC, né? Mas também os arquétipos de iniciação, não só o arquétipo heróico, mas também o arquétipo de iniciação, que é a capacidade de aceitar os fluxos da realidade que não estão sob o nosso controle, né? Se deixar levar pela onda do mar e sem perder a esperança com isso, né? Aceitar a vida que passa pela gente e nos transforma sem a gente nem perceber direito o que está acontecendo. Às vezes a gente só vai entender o processo muito depois, né? Mas o importante é que a gente passa sem cometer besteiras. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o Alencar lançou as bases para isso, mas não fechou o processo. Seria difícil, né? Lançar as bases e ainda assim fechar o processo. Não, tem que ter um continuador. Machado de Assis foi esse continuador? A meu ver, não foi. Porque o Machado de Assis ele tem até uma opinião, eu não lembro agora em qual é o texto em que ele lança essa opinião. É algum desses textos dele de crítica literária sobre o romance da época em que ele fala que
o elemento indígena no Brasil, ele não deve ter esse peso, né? O Machado de Assis, ele tinha um certo... Machado de Assis só falava sobre a corte. Ele mal falou sobre a população mais pobre, assim, que é de onde ele vinha, né? Filho de negros e tal. Ele não falou muito sobre isso, né? Tem lá o pai contra a mãe. A galera enfatiza quando ele falou sobre isso, mas o fato é que ele não falou muito sobre isso, né? Eu acho que até o Alencar deve ter falado até sobre isso, o Alencar falou mais do que ele, né? O Alencar tem as peças lá do começo da carreira dele, tem o Demônio Familiar, em que ele aborda a questão da escravidão, tem o Mãe, que ele fala também da questão da escravidão, mas além dessa questão em que pega realmente o negro, escravo e tal, e além desses livros em que ele fala realmente do indígena, todos os outros romances do Alencar você tem alguma coisa, personagem de origem pobre, ele não expressa que os personagens são mestiços, mas com certeza são, pela origem dos personagens, quase todos pobres, né? Os personagens do Senhora são de origem pobre, os personagens de Lucila, você vê que provavelmente são de origem pobre também, enfim. Então, é isso, pessoal. Depois eu falo mais sobre esse cara é demais. Espero que tenha ficado claro os meus pontos aqui. Qualquer dúvida, pergunta que eu talvez esclareça em algum outro vídeo, porque eu pretendo falar sobre esse tema, sobre Alencar, bastante vezes. Valeu!